Fala pessoal, beleza? Rubinho de novo, nosso segundo podcast Por Trás do Culto. Antes de iniciarmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like, comenta no vídeo embaixo se você tem alguma pergunta, uma dúvida, que nós vamos estar aí respondendo para você na medida do possível, beleza? Então hoje eu estou aqui com a minha irmã Esther Ribas Reset. Seja bem-vinda, Esther. Obrigada, Rubinho. Ela falou que ia estar hoje aqui só para dar risada. Isso aí. Esther, para quem não conhece, é muito difícil entrevistar a Esther. Gente do céu, como é difícil entrevistar a Esther. Não é, Esther? Não. Vocês viram, né? Como que é fácil entrevistar ela. Esther, então, nosso podcast, nosso segundo, nesse propósito que nós estamos aí, para que as pessoas assistam e vejam que o trabalho que nós estamos fazendo por trás do culto. Então, como que é o trabalho, como que funciona, tem várias pessoas que vão passar por aqui, e você, como uma ministra de louvor, né? Às vezes você fala, eu não sei o quê, mas você é uma ministra de louvor há muito tempo, né? Quanto tempo você já canta na igreja? Então, comecei com 12 anos. Com 12 anos. E eu já estou com... Não vou contar a idade. Quase consegui a idade dela sem ela perceber. Sem ela perceber. Já. Quase consegui a idade sem você saber. Então, Esther, desde os 12 anos de idade já cantando. Então você tem uma caminhada. Para quem não conhece, a Esther é minha irmã, né, pessoal? Minha irmã, o pastor é meu irmão. É tudo família Trotsky, né, Esther? Pois é, que coisa. Mas tem pessoas que trabalham conosco, são voluntários, né? No primeiro podcast a gente falou, a gente não recebe para estar no culto, para colocar a mão numa câmera, com um microfone, um instrumento, é tudo voluntariamente para o Senhor Jesus, né? Todos voluntários. Amém. A nossa primeira pergunta é a seguinte, Esther. Na Bíblia está escrito que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como se tornar ou buscar ser um verdadeiro adorador no ministério de louvor? Primeiro se converter. Primeiro se converter ao Senhor, né? É impossível alguém adorar em espírito e em verdade sem conhecer realmente Jesus Cristo. Isso é impossível. Primeiro você precisa se converter, conhecer a Jesus Cristo. Por que a palavra diz assim, em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Em verdade o quê? Daí entra a tua carne, né? A verdade, o que você tem de verdade na tua vida? O que você é de verdade? Não adianta eu ter uma vida promíscua, uma vida desleixada diante de Deus, uma vida achando que posso fazer todas as coisas, né? E de repente eu fecho os olhos e vou adorar o Senhor. O Senhor está procurando uma verdade naquilo que você está fazendo. Por isso que ele diz, em espírito e em verdade. Né? Eu estou adorando a um Deus que eu não vejo, mas eu o sinto. Eu estou adorando e falando de algo, cantando a sua palavra, porque eu estou crendo, mas eu nunca ouvi. Então, se eu creio em Jesus, se eu creio nessa palavra, se eu canto louvores, crendo realmente que ele é aquilo que o louvor está falando, que ele é grande, que ele é magnífico, que ele é salvador, que ele é majestoso, que ele me salva, que ele me cura, que ele me transforma. Quando eu abro os lábios para falar isso, o Senhor não vai olhar os meus lábios e nem as palavras que saíram, mas ele vai olhar quão verdadeiro é aquilo para você. Se as tuas atitudes estão realmente declarando em verdade aquilo que você está declarando em espírito, né? O sobrenatural ali. Então, andar e cantar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade é totalmente na verdade do Senhor. Tanto na tua vida carnal aqui, né? Nós, nesse corpo que um dia
vai ser regenerado, né, para a glória do Senhor, transformado para viver com Ele um dia lá na frente, quanto espiritualmente falando também, né? Você crê que Jesus é o que você está cantando? Você crê que Ele é um Senhor magnífico de amor, zeloso pela sua palavra? Então, se você crê, se você canta isso, ela tem que se tornar verdade na tua vida. Não adianta eu ser um cristão que está reclamando da vida, reclamando de todas as coisas. Não, eu tenho que andar em espírito e em verdade. Eu tenho que crer que aquilo que eu canto é real, que aquilo que eu prego é real. Eu creio em Jesus. Então, quando eu canto, eu estou numa atmosfera que é sobrenatural. Quando você está adorando ao Senhor, cantando louvores, quando você está... Nós temos uma banda maravilhosa na igreja, não uma, né? Nós temos várias agora, graças a Deus. Graças, louvado seja o nome do Senhor, que Deus levantou mais pessoas cantando e tocando. Para todos, não só para quem está lá na banda, para quem está no culto também. Porque se você for parar para pensar, que louvor magnífico deve ser no céu. Nossa. Que quando Jesus foi anunciado que Jesus tinha nascido para os pastores, que era para eles irem lá visitar, que eles iam achar o menino envolvido em um manto, né? Milhares de anjos vieram e começaram a cantar, né? As boas novas que chegou. Então, se pense bem a afinação que tem, a essência que há, a verdade que há lá no céu, todos os dias, todo minuto, todo tempo, cantando a Jesus, para ele olhar aqui na terra e olhar nós, com todo o defeito que temos, cantar louvores a ele, né? Então, assim, isso é uma graça maravilhosa, você poder cantar. Então, eu creio que quando o Senhor procura verdadeiros adoradores, ele procura aqueles que têm o selo do Espírito Santo, que se converteram a ele de verdade. Acredito que seja assim. Olha só que bênção. E como é gostoso ouvir você falar, né? Para quem não sabe, a Esther é professora da escola bíblica também. Já foi líder de jovem. Nossa, há muitos anos atrás. Tem uma passagem assim... a gente até brinca, né? A gente nasceu na igreja, então a gente participou praticamente de tudo. E teve aquele momento que, mesmo nós nascidos em berço evangélico, com pais pastores, a gente teve um momento da nossa conversão. Teve. Não é porque a gente nasce no berço evangélico que você já é convertido. Não, a gente teve um momento, né? Não, até porque se fosse assim, né? Então nenhum lar evangélico teria pessoas que deixaram de seguir o caminho, né? Se fosse assim. Então, não tem assim, Deus não faz acepção de pessoas, não importa de onde você nasceu, de onde você veio. O Senhor quis que você nascesse e foi maravilhoso o dia que você nasceu. Você nasceu da vontade dele. Você só existe porque ele permitiu você existir, né? Então, só aí você tem que dar glórias a Deus, né? Glória a Deus. Só nesse momento, assim, você já vê quão grande e amoroso ele é. Olha aí que bênção. Então... resumindo o que a Esther falou, devemos buscar sempre aquilo que nós cantamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que você, como participante do corpo de Cristo, né, da igreja, você está batendo palmas, você está adorando. É uma entrega. Em espírito e em verdade. Será que ser junto, né? Será que aquele... Amém que você disse, você falou amém porque todo mundo falou ou porque realmente você queria? E é uma coisa bem... Eu vejo em Deus um Deus muito... Como que eu posso dizer a palavra? Ele é muito detalhista em tudo. Tudo que ele criou. Ele é um Deus muito detalhista. Eu vejo isso. Porque você notou que ele fala assim, os que adoram em espírito e em verdade. Ele não deixa os dois separados. Eles são juntos. Verdade e espírito. Eu costumo dizer que Deus, ele é um Deus organizado, né? Na passagem da Santa Ceia, Jesus, ele não chega num lugar, vamos fazer a ceia aqui. Não. Ele já manda, vão lá, vai acontecer isso, assim, preparem tudo que tudo está quando chegar o momento vai estar tudo em ordem. Tudo está preparado, né? Geralmente aí no meio do Ministério de Louvor, para chegar na hora do culto, no momento especial, tem que estar tudo preparado, desde ensaio, desde vida com Cristo. Hoje em dia,
Nós somos prova disso. Às vezes nós mesmos falhamos em estar lá no púlpito, de estar na igreja. De repente você que está nos assistindo faz parte do Ministério de Louvor. Às vezes a gente sobe lá por simplesmente, sabe, eu vou só tocar, eu vou só cantar, e acaba esquecendo que aquilo que você está fazendo naquele dia específico não é verdade. E é uma guerra. Eu acredito que é uma guerra no mundo espiritual. Quando louvamos, o Senhor fala, eu habito no meio dos louvores. Olha só. Né? É muito forte isso. Eu habito no meio dos louvores. A questão também é claro que nós não podemos e não sabemos como está a vida do nosso colega, né? Da pessoa que está cantando, a pessoa que está tocando. E então, na tua visão, como que a gente vê assim essa questão? Eu se preparo, eu tenho vamos supor, um devocional com Deus, tal, e de repente você sente que aquele colega seu de ministério ali talvez não está tão conectado quanto você acha que deveria estar, assim. É claro que não devemos julgar, né? Devemos, né, estar sempre conectados, sempre procurando estar na vontade de Deus. Mas, até nessa questão não devemos julgar. Será que a gente realmente não deve julgar? Olha só. Será que realmente o Senhor nos chamou assim para sermos aquela pessoa assim, não fala nada, não diz nada? Então você está correndo um grande perigo de vida. Você está indo no teu caminho, tem um buraco lá na frente, você vai morrer, você vai cair lá dentro. E você não vai, viu? Se você continuar assim, você vai cair naquele buraco. Eu acredito que nós devemos sim, os de casa, igreja, casa, nós devemos julgar uns aos outros sim, na questão da observação da palavra. Se eu não estou de acordo com a palavra, você está vendo algo errado em mim, você deve, como meu irmão, tanto da carne como da fé, chegar a mim e me chamar a atenção. Porque o Senhor, quando o Senhor exorta a sua igreja, o Senhor traz palavras de exortação à sua igreja. Ele não deixa ela fazer o que ela quer. Deus não cria filhos mimados. Ele cria homens de verdade, mulheres de verdade, cheios de fé e de poder. E isso faz parte do amor também. Do amor, sim. A justiça com também. amor, você vai julgar. A palavra é julgar mesmo. Você vai julgar o teu irmão de fé com amor. É uma orientação que você vai dar para ele. Olha só. Então, nós chegamos na igreja há muitos anos, né? Eu tô cantando. Um dia eu aprendo a cantar, um dia a gente chega lá de certo. Meu Deus. Mas veja bem, eu comecei com 12 anos. Eu não cantava nada. Eu tinha vontade, mas a minha voz não era boa. Era assim, bem desafinada. Os músicos davam uma nota, eu ia, não sei para que nota que eu ia, mas nunca ia na deles, né? Então, assim, afinar a voz, entrar no ritmo certo, tudo leva um tempo. Tem pessoas que já nasceram com esse dom, já parece que, né? E outros foram caminhando. Então, por eu gostar muito do louvor, sempre ser atraída para esse lado, realmente tem pessoas que levam a brincadeira, né? Tem pessoas que, eu sei cantar, chego lá e canto. E aqueles que não sabem, têm tanta vontade, que levam mais zelo na hora de fazer do que aquele que sabe cantar. Uhum. Então, às vezes você pensa assim, então às vezes aquele desafinado, Deus está olhando mais, está fazendo em verdade, em espírito, do que aquele que acha que já sabe, né? Olha. Então, assim, é difícil chegar assim, quando a gente vai fazer uma lista de louvor. Nem sempre, mas às vezes eu falo assim, Senhor, o que o Senhor quer ministrar hoje para a igreja? O que o Senhor quer ministrar aos nossos corações? Qual é o louvor que nós vamos trazer hoje? Isso é um cuidado porque vamos olhar o lado do pregador. O pregador, ele prepara a mensagem, né? A gente teve com o pastor aqui a semana retrasada, e ele falou sobre preparar a mensagem. O louvor não é muito diferente, porque é igual você falou, o que Deus quer ministrar naquela noite? Se você chega na hora, antes do culto ali, faz a lista,
digamos assim, Deus vai ter que trabalhar naquilo que você fez, mas se você perguntar, se você planejar, Deus vai abrir as portas do céu. Se você consagrar a tua vida, se você... Nossa, tudo vai ser maravilhoso. Daí a questão que você perguntou, como fazer quando você chega, né, toda preparada e tem um que não está. Isso. O que fazer? Eu vou olhar para Cristo. Olhar Senhor, para Cristo. Está aqui o conjunto, está aqui meus amigos. Nós vamos fazer junto. Eu estou num nível e ele está no outro. Senhor, comanda. Comanda e comanda. E às vezes, muitas vezes, a gente já chegou na igreja assim, com, né, tudo preparado ali, e vem um que não está nem aí. Começa a dar risada e contar uma piada, contar. Eu só fico assim, o sangue de Jesus tem poder. Sabe, antes eu gritava, brigava. Dá um El Shaddai neles. Eu sou mais braba do que mais, né? Com certeza. Né, mais legal, assim, digamos. Mas, assim, antes eu era mais... Agora eu estou me controlando mais. Né? Agora eu estou... Como diz, eu quero que aquele fruto do Espírito Santo seja gerado em mim. O domínio próprio. Então... Isso, porque não existe ninguém perfeito. Existe um crescimento. Igual você falou, você não sabia cantar, né, desafinar, não sabia a nota. Não. E é um crescimento. Eu digo assim que eu só não fui tirada do louvor porque eu era filha do pastor. Né? Era filha do pastor, ninguém vai me tirar daqui, né? Mas que eu desafinava. Então, nós não tínhamos na igreja antigamente quem cantasse, né? Lá atrás, muitos anos atrás, quem fazia o louvor era o pai e o pastor Clayton. Né? Antes de ter a segunda igreja lá, o pastor Clayton era obreiro aqui. Então, quando o pai pegava para fazer o louvor, ele cantava muito aqueles louvores antigos que ele gostava. Então, quando ele pegava assim, nós gostávamos que ele cantava "Vem com Josué lutar em Jericó". Então, os jovens achavam aquilo animado quando o pai pegava. O pastor Clayton também fazia o louvor. E a gente comecei a crescer e a gente foi para os retiros, né, de jovens. E lá a gente achou bonito, porque a coordenadora falava o louvor e tinha um back atrás cantando. A gente veio assim de lá, meu Deus, nós temos que fazer isso na igreja. Tem que ter. Tem que ter, porque na igreja eram os dois que faziam, e quando se dava oportunidade para o obreiro que se virasse lá para cantar. Irmãos, vamos cantar tal louvor, e eles tinham que puxar, e os músicos que corriam atrás, né? E daí o pai comprou 2 microfones, um para mim e um para a Rose, a esposa do Júnior Vicente. Só que a Rose sempre cantou, né? Sempre foi um canarinho, né? Canta muito bem. E eu não, eu mais miava. Tanto é quando mudavam os microfones, o bom ia para ela e para mim ficava com... Isso acontece muito, né? Acontece muito, né? Esse aqui toca guitarra melhor que o outro, vamos dar uma guitarra boa para esse aqui. É uma coisa que acontece, né? Então sempre foi assim, sempre foi assim. E daí eu casei, eu tive a Carol e a vida foi indo. Então a Cláudia entrou cantando também, só que a Cláudia já entrou cantando. A Cláudia sempre teve uma voz verão, né? E eu ali, de repente, a banda já tinha mais pessoas cantando assim, e quanto mais gente, mais confusão dá, né? Nossa. Quanto mais pessoas, mais a luta é maior, né? Do que só um ou dois ali. Se a gente for falar de música e vocal e ensaio, tem muita coisa aí. A gente vai 24 horas e não falta tempo ainda. Tem muita coisa aí. De repente, na igreja, quando os anos passaram, nossa, quantos entraram cantando no vocal, de repente só se viu eu com a Cláudia, né? Eu sempre fazendo segunda voz, nunca aguentei as notas maiores, era sempre a Cláudia. Eu sempre ficava no razoável ali, né? Daí quando a Cláudia não vinha, os músicos já sabiam, abaixem a nota porque a Esther vai cantar. Chega a baixar todas as notas porque eu não aguentava. De repente, na igreja, começou um movimento tão grande do Espírito Santo, não sei se você lembra, com certeza você vai lembrar, as irmãs, num culto, assim, elas começaram a falar em castelhano. Elas começaram assim terminava o culto, os irmãos ficavam ali orando. E você chegava nas irmãs, assim, elas estavam orando assim em castelhano, falando em castelhano, trazendo a palavra de Deus, assim, era tão gostoso. E eu achei lindo aquele dom. Eu falei, nossa, eu quero um dom desse, que lindo. Daí até uma pessoa falou para mim assim, você sabe que eu acho que Deus não dá esse dom para quem canta. Imagina ficar cantando ali em castelhano. Em castelhano. E eu lembro
que nós estávamos cantando ali, e tinha acontecido algumas coisas na igreja, e de repente eu me vi que era eu, naquele culto eu me vi sozinha cantando. Eu falei, Senhor, o Senhor deixa a pior, que não sabe cantar nada, que fica sozinha para cantar nesse culto. Dei graças a Deus, um irmão lá se levantou e foi me ajudar, que eu pedi para me ajudar, ele foi. Daí nós estávamos cantando, e o último louvor, eu ensaiei na quarta-feira com os músicos, com as notas mais baixas, sabe? Que no dia eu tinha que cantar sem desafinar. Deu certo. Daí quando a gente cantou aquele hino, a doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, e a gente foi cantando aquele louvor. Quando chegou na metade do louvor, eu senti que alguém se encostou em mim. É uma brasa viva, um fogo muito forte. Se encostou em mim e me envolveu. Eu me senti como se eu estivesse assim, dentro de algo muito, muito forte, muito caloroso, muito, muito, um poder do Espírito Santo assim, que queimava assim, e eu tinha que soltar aquele louvor. Eu nunca tinha cantado em outra língua, nada. De repente eu comecei a cantar em castelhano. Aquele louvor mudou. Nossa. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. E aquele louvor foi me envolvendo assim. E sabe, se eu não soltasse, eu ia morrer. Porque eu ia perder o ar, porque eu tinha que soltar. Eu cantei a metade do louvor para mudar meu modo de ser, e foi indo aquele fogo, aquele calor foi me envolvendo. De repente, o pai chegou para mim e falou assim, canta mais uma vez. Eu escutei o pai falar assim, canta mais uma vez. Daí comecei a cantar a doçura do teu fala, mas em castelhano, sabe? E foi indo, e eu nunca mais esqueci. E depois daquilo, eles começaram até a tirar sarro de mim. Nossa, não precisa mais baixar a nota para estar cantando. Daí foi indo, tipo assim, eu não sei, né? Foi uma experiência minha, sobrenatural. Nossa, como lembro. Nossa, e engraçado que você... a Bíblia fala também nessa questão de a gente pedir, de a gente querer algo assim, eu sabe? Queria muito. Você queria muito aquilo. E quando você menos percebeu, Deus te deu de presente. Nossa, e até hoje você nunca vai... Deus nunca vai tirar esse dom não, teu. Há em mim. E nós somos servos do Senhor. Nós somos vasos usados nas mãos de Deus. Ele usa o vaso como Ele quer. Exatamente. Ele amassa o barro como Ele quer, porque Ele está fazendo um vaso para Ele, para o adorno dEle, um vaso de honra para Ele. Ele vai olhar o vaso e Ele decide o que fazer com o vaso. Então você só se coloca nas mãos dEle. O dia que Ele quiser me usar, Ele vai usar. Eis-me aqui. O tempo é dEle. Havia um propósito para aquilo acontecer, e aconteceu. Sim. Quantas coisas aconteceram naquela época? Hoje, o Senhor pode ter outro propósito, mas você é um vaso na mão dele. De repente, o Senhor pode pegar você lá na bateria e levar você a um ministério muito maior. Você não sabe. Nossa, eu lembro... até hoje eu estava tocando, acho que numa terça-feira. As cultos de terça são os melhores, né? Eu gosto. O pessoal, que o pai dizia, os crentes de terça-feira. Porque a terça-feira é a mesma igreja, é o mesmo local, sim, mas a atmosfera de terça, porque a oração, é você buscar, né, o Espírito Santo. E eu lembro que eu estava tocando no momento do louvor, da oração, e de repente eu comecei a falar em línguas e aquilo foi me... envolvendo. Sabe, que nem você falou, o Espírito Santo ele vem assim, e você não consegue... Eu tocando, falando em línguas e adorando a Deus, né? E é de repente que acontece. Agradecendo, e você não pode perder esses momentos, né? Não. É de repente que acontece. Você não força o Espírito Santo a agir. Exatamente. Você não força acontecer o momento. Você natural. Se entrega. Senhor, eis-me aqui. Você se entrega. Você não fica falando para os outros, começa lá, começa aqui. Você incentiva o povo a louvar. Né? As pessoas adoram como você adora. Elas cantam louvor como a banda está cantando. Elas aplaudem como
nós estamos aplaudindo. Então, você ensina, você leva as pessoas a cantarem. Você incentiva ela no louvor, né? Então, o louvor tem que ter os gestos, ele tem que ser tão agradável a Deus como é você estar na presença dele também é agradável a você. Olha só. E tudo vai puxando para a nossa primeira pergunta, né? A Bíblia diz, procurando quem o adora em espírito e em verdade. E quando ele acha, acontece, flui naturalmente. Olha só que bênção, né? Que bênção. Não só no louvor, né? Em todas as áreas da nossa vida, todos os dias. A conversão é algo tão... Eu penso comigo que a conversão é algo tão maravilhoso na vida do cristão. É você morrer para viver em Cristo, né? É você falar como o apóstolo Paulo falou, eu posso fazer todas as coisas, eu sou livre, né? E a liberdade que Cristo me dá é não ser mais escravo do pecado, né? Sim. Eu estou livre, eu não preciso mais de algo para me sentir feliz. Eu não preciso beber para me sentir feliz, fumar para me sentir feliz. Eu não preciso estar com amigos que só sabem tirar sarro para me ser feliz. Eu não preciso ter status para ser feliz. Eu não preciso ter um carro para ser feliz. Eu não preciso de nada aqui do mundo para me ser feliz. Eu já sou feliz. Olha só que palavra. Quem se converte a Cristo, ele é verdadeiramente feliz. Quando você... Eu até tenho uma frase aí. Quando você se converte, você para de viver uma vida que os outros querem que você viva e você começa a viver a sua vida. Com Cristo. A vida de Cristo em você. É agora. Maravilhoso. E é maravilhoso, né? Porque a salvação ela é um processo, né? Existe a pessoa se deparar ali com Cristo e ver nele um caminho de salvação, né? Ver ele o caminho, ele é o caminho. E acontece dentro de você uma regeneração, né? Uma transformação da tua vida. E é de glória em glória, dia após dia. Eu não pensava assim há 15, 20, 30 anos atrás. Mas o Senhor vai levando a gente. O Senhor vai ensinando através da sua palavra. O Senhor vai ensinando nós através do seu Espírito Santo. O fluir dele é muito grande, né? E ele vai terminar essa obra um dia. O dia que ele voltar, a sua segunda vinda, que eu espero que seja logo, né? Podia até ser agora, hoje. Né? Eu estou com pressa. Né? Da minha parte, eu estou pronto. Eu estou pronto, Senhor. Pronto. Né? Porque não é eu que me preparo, né? Porque se dependesse de mim se preparar, eu realmente já estava perdida. O Senhor pode te dar 1000 maneiras para você se salvar. Você vai se perder nas 1000. Por isso, ele deu ele mesmo para você. Porque com ele você vai ser salvo. Olha só, né? Que bênção, hein? Maravilha. Vamos, então, para a nossa próxima pergunta. Esther, nessa caminhada de vários acontecimentos, várias coisas, teve CD que vocês gravaram, né? Esther e Cláudia. Nossa, quantos anos. E que eu acho que ficou muito conhecido assim, a Esther e Cláudia, né? A Esther com a voz mais doce, mais mansa, a Cláudia com aquela voz potente, alcançando nota lá em cima. Então, sabe, tem muita gente que conhece a Esther e a Cláudia. E às vezes a gente pergunta assim, convida as pessoas. E eu já ouvi de alguém falando, mas a Esther e a Cláudia que cantam lá na igreja. Não, é elas. E como você falou, nosso louvor ele é conhecido, né? Bastante pessoas, podemos dizer, tem testemunhos, né? O próprio irmão da igreja aí, que veio para a igreja pelo louvor, né? Veio, achava bonito a banda, o louvor, as meninas cantando. Nossa, e aquela atração levou a conhecerem a Jesus. Hoje são membros, hoje fazem parte, hoje estão aí. E durante todo esse tempo, tem alguma experiência assim que te marcou mesmo, assim? Eu sei que você já contou uma, né? Mas tem alguma experiência assim que você, depois que acabou ou depois que passou o culto, algum momento, algum lugar que você foi, que você
falou assim, meu Deus, que maravilhoso que aconteceu. Tem alguma... Eu Se você acho quiser que, compartilhar, claro, né? sim, de verdade, de cabeça, assim, eu não me lembro um em particular agora. Uhum. Porque, nossa, todos os momentos são únicos, né? Que nem nós gravamos o CD com a Cláudia. Só que eu sempre fui muito tímida, né? Eu não gosto de... Sim. Eu não gosto, assim, Eu acho que você já gravou o CD sabendo que não ia dar não ia certo. dar certo. Não no Não sentido que não ia dar certo, mas no não, sentido que eu que sou muito envergonhada. não ia sair nas outras igrejas cantar e... E a gente foi em algumas igrejas, Aham. tudo, mas aquele negócio assim, né? Nossa, eu tô aqui no púlpito cantando, meu Deus do céu. Se começar a olhar pro povo, você desmaia? Meu Deus do céu. Né? Então, e a Cláudia não, a Cláudia sempre foi mais inibida, assim, né? Mais levar, assim, de fazer. Ela sempre teve já aquele jeito dela, bem diferente do meu. Sim, a Cláudia é o nosso oposto, né? É o oposto de nós. Ai, meu Deus do céu, tudo para mim é difícil, mas é por ser muito tímida, Uhum. né? Porque eu não... Sabe se, assim, tá nós dois num lugar. Quem que vai lá para... Eu me escondo atrás... Quem que vai lá fazer? Eu me escondo atrás de você. Eu falo, vai você. Vai, por favor. Né? São diferentes tipos. Né? Mas é o jeito da gente ser, né? Nossa, foi muito bacana a experiência de ir lá para São Paulo, gravar. Nossa, aquela banda tocando lá, meu Deus do céu. No estúdio, como né? você diz, os caras tocam muito. Realmente, eles sabem tocar muito bem. Mas também vivem disso, né? Eles fizeram faculdade de música, né? Nós não criamos louvores, né? Eu nunca criei nenhum louvor, eu acho. A gente copia muitos louvores, né? A gente vem para o ensaio no domingo, sai 2, 3 louvor, porque a gente copiou, né? Quando você copia alguma coisa, é mais fácil. Você escuta o que já está feito. Você toca como o baterista que criou aquela música, aquele som, você vai tocar igual o baterista está fazendo lá, você vai cantar igual a cantora, o cantor está fazendo, você vai fazer assim, né? Mas graças a Deus, que Deus tem levantado muitos e muitos, né? No mundo inteiro, como dom de criar letras maravilhosas, né? E a gente pode copiá-las e assim ministrar também para a igreja, né? Agora, momentos assim que eu tenho comigo gravado são vários, assim. Eu acho que todos eles são maravilhosos. Todos não tem assim, nossa, eu senti isso, tal. Depois que o pai faleceu, eu pensava assim comigo, meu Deus, como é que eu vou subir no altar? Né? Tá doendo demais, doendo pra caramba, né? Nossa, nem Como fala. é que eu vou subir no altar? Nunca mais vou cantar aquele louvor, todavia me alegrarei, né? Ai, tanta coisa passando, né? Tanta coisa passou, né? A gente teve que ser forte, se unir nós 4 e com a banda e as minhas filhas, a família inteira teve, né? Que eu creio, eu vi o poder de Deus de ter nos separado para Ele, para estar na frente desse ministério, né? E eu vi, assim, muita necessidade de eu abraçar muito o Juninho, né, que ficou no lugar do pai. E, então, assim, aquele momento foi, assim, para mim, o mais terrível até agora. Foi o mais terrível, perder o pai, assim, de uma hora para outra, né? E eu lembro que daí teve o primeiro culto, a Carol, que está ali com a gente hoje, né? A Carol está ali assistindo. Ajudou o Juninho, né, no primeiro culto, que foi de terça, né? Eu lembro que eu coloquei a transmissão ao vivo naquela terça e fui para cá. Eu não consegui ficar lá. Eu fiquei assistindo em casa também e chorando e queria cantar, mas eu não conseguia. Vi na quarta-feira, tinha uma pedra de 1.000 quilos no meu peito, assim, eu pensava, Senhor, o Senhor me mostrou tantas coisas, né? O Senhor pertence à hora de todas as coisas. Os questionamentos começam a aparecer. Umas coisas assim, né? Eu fiquei pensando, como é que eu vou subir no altar? Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou... Tal. Mas subimos, né? Vamos lá. Só que eu não sei se aconteceu isso com você, quando nós subimos para cantar na quinta-feira, que veio todos para cantar, menos a Cláudia, eu acho. Quando todos nós subimos, parecia assim que nós éramos tão fortes para estarmos ali. A gente cantou. A gente realmente cantou.
E daí eu não sei o que aconteceu dentro de mim, assim, que me deu vontade até de pregar a palavra. De repente, fluiu, assim. Eu estava lá em casa fazendo o almoço. Eu adoro quando todo mundo vai lá em casa almoçar, meus irmãos, assim, tem bastante gente. Eu fico olhando assim e fico assim, nossa, que gostoso tá todo mundo aqui em casa. E eu sinto que quem vai lá em casa se sente bem também, né? Gosta de estar lá com a gente também, né? Domingo eu vou lá. Então tá bom, combinado. Já combinamos um almoço aqui. Feijão mexicano não, né? Já comemos já demais. comeu bastante. Demais. Então, daí, essa é uma experiência que eu vou te contar mesmo. Daí o Juninho falou assim, não sei o que eu vou fazer. Eu vim ver ele no escritório, porque eu preciso estar numa reunião, não sei o que, quinta-feira, e eu não sei o que tem para pregar. Eu falei para ele, eu prego. Olha. Daí ele olhou para mim, sério? Aham, eu prego. Então tá bom. Daí eu saí para a porta do escritório, pensei comigo, aonde que eu tava com a cabeça quando eu falei que eu ia pregar? Saí tremendo as pernas, a boca, tudo. E agora? Meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Meu Deus. Tá, daí o Senhor me deu a mensagem, né? Eu falei sobre salvação. Mas eu cheguei do trabalho, era quinta-feira, e eu ia pregar, e eu, né, não estava mais o pai aqui entre a gente, tava, assim, nós estávamos, né, se levantando, né? O Senhor estava levantando a gente, né? Das cinzas, né? Nós estávamos destruídos. E eu lembro que eu fui tomar banho e falei assim, Senhor, olha como é que eu tô. Me ajuda. Não estou conseguindo. Eu não sei, eu não tenho força. Mas eu creio que o Senhor é a minha força. E eu chorei bastante, assim. E eu vim para a igreja, né? Eu falei, seja o que Deus quiser. E eu comecei a pregar. E pregar e tal. E eu senti que a força do Espírito Santo. E o Senhor falou para mim assim, fale de mim. Eu pensei comigo, eu não vou falar nada de mim, porque de mim não tem nada para se falar mesmo. Mas só me vinha na cabeça assim, pregue a minha palavra. Fale o que eu quero que seja falado, né? Sim, preguei a palavra ali e tal, né? A gente falou. E para minha surpresa, assim, admiração, quando a gente terminou de ministrar, eu olhei para os músicos, olhei para o vocal, assim, eles começaram a cantar. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Nossa, e eu perguntei, né? Eu perguntei, não, eu falei, né? Questionou, quando né? É que eu não vou mais cantar esse louvor? E Rubinho do Céu. A gente cantou aquele louvor, Todavia me alegrarei, mas eu senti uma força do Espírito Santo tão grande dentro de mim, mas tão grande, que eu cantei como nunca. Não é que eu cantei como nunca, assim, da voz, mas como nunca, assim, dentro da minha alma, sabe? Uhum. O choro dura uma noite, depois mas a alegria vem pela manhã. Todavia eu me alegrarei. Então essa foi uma experiência que eu tive, assim, com Deus, assim, que na hora da dificuldade, do luto, do choro, você pode dizer que todavia você vai se alegrar. Às vezes não naquele momento que você está, né, que você se... Porque a dor, ela é horrível, né? A gente não deseja isso para ninguém, mas é tão certo que isso acontece, vai acontecer para mim, vai acontecer para todo mundo. A morte é uma coisa tão certa quanto a vida, se você for parar para pensar. Porque quantas mães não perderam seu filho antes de conhecê-los, né? Tiveram um aborto, né? E isso marca muito uma pessoa. E então a morte é mais certa do que realmente a vida aqui nesse mundo, né? Mas a gente não para pensar nessa questão, né? A gente, graças a Deus, quer viver, né? E que Deus nos dê vida. Então, assim, eu tive essa experiência de força espiritual. E eu vejo não só na minha vida, eu vejo na vida de todos nós. Essa força espiritual, eu vejo na vida da igreja. O quanto ela se levantou mais forte depois disso. Sim. O quanto ela se levantou mais guerreira. O quanto ela se fortaleceu mais. Não porque ela é uma coisa, mas porque o Senhor separou esse lugar. Eu vejo, na minha visão, assim, Esther, né, que o Senhor abriu as portas nesse lugar. Há muitos e muitos anos atrás. Ele escolheu esse lugar para que ele fosse adorado aqui. Amém. E nós, como igreja, né, podendo estar fazendo isso, você vê Deus se manifestando nos louvores, na mensagem,
na ministração. Fica esse sentimento de gratidão com Deus por Ele estar nos usando, né? É tão bom sentir a presença de Deus. É algo assim que até eu, uma questão pessoal minha, assim, nossa, eu vou ficar orando 10 minutos, o que eu vou falar em 10 minutos? Mas quando você está na presença de Deus, aqueles 10 minutos viram 30, pouco. 40, é pouco tempo. Porque quando você está na presença de Deus, com o Espírito e em verdade, ele te envolve de uma maneira extraordinária. Então, é se entregar. É se entregar. Se entregar para Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Sim. Creio de todo o meu coração, de toda a minha alma. O Senhor é o meu bálsamo. Tudo para mim é a minha vida. Eu não vivo sem Ele. Fora dele eu já morri. E com Ele eu estou viva, né? Então eu creio em Cristo, eu creio em Jesus. Você tem que, se você crê mesmo, você luta, você vence as batalhas. Você passa pelo que nós passamos, cada um com o seu jeito, né? No que você acabou de contar, né? Então, para mim já foi diferente. Depois que o pai morreu, né? Foi no hospital, infartou, pronto, acabou, e agora? O que eles vão fazer? Acabou tudo. E daí fica aquele sentimento eu costumo dizer, né? Você já esqueceu? A turma pergunta assim, como é que é perder um pai, assim, eu tô com medo, eu não quero perder o meu pai. Eu falo, é que nem você falou, é inevitável. A morte é certa. E a saudade é grande, a dor sempre vai, parece que aumenta, cada dia parece que aumenta, mas... Mas na palavra, ela tem uma palavra de conforto a nós, né? Naquele grande dia do Senhor, naquele grande e poderoso dia do Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha só. Eu estou ansiosa para aquele grande e poderoso dia do Senhor. O grande encontro, né? O grande encontro. E eu me levei por um lado que, assim, sabe que depois da partida do pai, depois daquela terça, da quinta e do domingo, que foi bem recente, os cultos ali, eu senti, claro que a perda, nossa, o coração ficou inteiro em pedaços, né? Mas eu me senti envolvido por uma alegria tão grande, mas até às vezes as pessoas não entendem. Nossa, tá alegre porque teu pai faleceu. Não. Não é isso. Não é isso. É a presença de Deus. Então, é maior do que a perda. Você tá ali fazendo algo. Eu costumo dizer que o pai, ele era o nosso professor da faculdade, né? E às vezes a turma pergunta... a turma sempre meio que questiona assim, mas a igreja agora, nossa, como a igreja... Isso é uma questão de até mesmo lógica. O pai, ele fez uma faculdade com os 4 filhos, né? Ensinou os filhos, ensinou a igreja, discipulou a igreja, tratou ovelhas. E teve um momento que a nossa faculdade, digamos assim, a gente se formou. E os frutos continuam. Nós ficamos. O que nós aprendemos, nós estamos colocando em prática. Aquilo que Deus quer que nós façamos, que coloque em nosso coração. E nós estamos fazendo aquilo que o nosso pai ensinou, colocando em prática, sempre amando Deus. E acabou que a gente não vai ser ou fazer igual o que o pai fazia. Mas além de fazer igual, vai fazer melhor. Eu lembro de um sonho antes do pai falecer. Acho que na semana ele foi conversar comigo. Ele me chamava de Negona, né? Ô, Negona, tive um sonho e tô meio preocupado. Falei, o que será que ele andou sonhando, né? Daí ele contou para mim que ele se viu numa estrada de chão andando com o Juninho. E nesse sonho diz que, de repente, ele olhava para os lados, o campo era bem bonito. De repente, se fechava com as árvores. Eles foram indo.
E ele não, e de repente chegou um momento que ele não conseguiu mais dar um passo para frente, e o Juninho foi. E o Juninho foi para frente. O Juninho foi andando como se nada tivesse... E não percebeu que o pai tinha parado. Ele falou, o Juninho não percebeu que eu parei, Esther. Eu falei, eu não acredito. Ele não viu que o senhor tinha parado e não voltou a te buscar, pai. Sabe? Já No vou sonho, xingar né? ele. Já vou xingar ele. Mas era sonho, né? Tirando o sarro do pai. Daí, quando o pai faleceu, eu pensei, meu Deus do céu, imagina se o pai... Né? Contou um sonho que ele teve para mim. Então, eu creio que até antes do pai ir, o Senhor já estava avisando ele que já estava preparando, ele sabia. Mas, assim, essa é uma questão familiar nossa, né? A nossa perca, né? A nossa dor, ela tá aí. Mas o que realmente importa é Jesus. Nós não somos... digamos a gente assim... não foi chamado para falar da nossa vida e nem dos nossos sentimentos e nem da nossa... quem somos. Mas a gente é chamado para falar de algo maior. O reino de Deus. O reino de Deus. É chegado a nós o reino de Deus. A gente fala assim, digamos assim, a gente expõe a nossa experiência para que você, de repente, que está assistindo, alguma coisa, o Espírito Santo de Deus vai colocar. Então, você pode ver, ouvir, através da nossa experiência pessoal, o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. E vai poder fazer na tua vida. Eu não sei se você está assistindo aí esse podcast aí, como você está. Eu só tenho certeza que Deus está trabalhando. Então, na verdade, nós somos soldados de Cristo, né? Nos... Eu nunca assisti eu nunca fui numa guerra, né? A gente está tendo uma guerra agora nesse momento, né? No mundo aí tá terrível, né? Eu não imagino como que está lá, como que as pessoas que vivem naquele lugar estão passando fome, perderam pessoas, né? Que triste, né? Nós vivemos assim no mundo de hoje, as pessoas ainda lutam por poder, né? Elas ainda estão buscando algo tão... como se elas fossem viver mais 1000 anos aqui na Terra. Elas buscam as coisas daqui, terrenas mesmo, né? Então, eu vejo assim, como soldado de Cristo, nós somos feridos na batalha também. Nós vamos levar as dores da guerra. Sim. Nós somos participantes das dores de Cristo. As chagas de Cristo estão em nós. Elas são colocadas em nós quando você o recebe na sua vida. Mas, como você falou, nós somos fortalecidos de algo tão mais forte, que é Jesus, que é tão maior do que qualquer ferida que possa ter aqui, que ele tanto você sente as feridas, você passa pela batalha, quanto a cura. Ele cura todas as feridas. Você pode até ter elas, de repente elas serem saradas. Isso faz o soldado crescer. Soldado nenhum vai crescer só dentro do templo ali. Nenhum soldado cresce só... tá vindo uma bomba lá, deixa eu me esconder, né? Não tem nenhuma feridinha, nada. Nós somos soldados do Senhor. Nós trazemos em nossas... As marcas de Cristo estão em nós. Nós vamos ter problemas, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, mas em todas elas nós vamos ser mais que vencedores. E é na hora da batalha que você é posto à prova, né? Na hora da batalha na prensa, né? Que sai o óleo, né? Quanto mais prensado você é, mais óleo fluirá de você. E muitas coisas acontecem pra gente, e às vezes Deus nos prepara para fortalecer alguém do nosso lado. Sim. Você não pode falar de algo que você nunca provou, né? Exatamente. Eu não posso falar para você que nossa, que luta difícil que o meu irmão está passando, né? Esses dias agora, quantos irmãos da igreja faleceram essa semana mesmo, né? Sim. A gente sabe da dor da família, porque você já passou por ela também. Já passou por ela. Um irmão que precisa de uma restauração espiritual na sua vida, deixou os caminhos do Senhor. Eu nunca deixei. E eu não sei o que leva uma pessoa a deixar. Pode ser a própria igreja mesmo, que fica ali criticando o seu jeito, né? A religiosidade afasta as pessoas de Cristo. Sim. Né? Então, é complicado ali, né? Aquela questão de eu estou dentro da igreja, eu sou certinho. Está acontecendo essas coisas com você porque você está aí fora. Né? Não é bem assim. Esse é o grande problema dele. Não é bem assim. Aquela questão que a gente está falando de julgar, é julgar em amor, porque o Senhor nos julga em amor. Né? Sim. É repreender quando realmente é preciso.
olha, você está fazendo algo errado e a Bíblia diz que não é bom fazer isso, não é para fazer isso. Então, se arrependa, volta para a palavra e siga Cristo. É pessoas que nos ajudam a conciliar as coisas. Agora, a religiosidade é triste. As pessoas acham que a igreja, o estar ali na igreja, eu tenho que ir todos os dias, eu tenho que fazer, senão Deus vai castigar eu. Não. Primeiro, antes de você vir, às vezes, eu estou falando com o corpo de Cristo, que quem já conhece Jesus, você precisa ser igreja todo o tempo. Você já imaginou o teu testemunho lá onde você trabalha, se você... eu vou na igreja toda quinta, domingo, mas eu roubo. Eu faço alguma trapaça lá para algum amigo meu do serviço, se dá mal. Ou eu fiz algo errado, mas dei um jeito assim para que quem vai receber o pito vai ser o outro, não eu, né? Não é para ser assim. Não. É para nós sermos sim, sim e não, não. E também é o cumprimento da palavra. Às vezes o pessoal digamos assim, ora no sentido assim, vamos orar pela paz, para que fique tudo em ordem, não sei o quê. Às vezes eu tenho comigo meu coração assim, é preciso, tá na Bíblia. Vai acontecer tudo isso, sabe? Os que estão, aqueles fortalecidos na fé vão esfriar. Tá lá escrito na Bíblia. O fim dos tempos está chegando. Só que eu fico triste. A primeira coisa que vai acontecer, uma das primeiras coisas que a palavra diz bem certo, o que aconteceria primeiro antes da sua vinda, que para você ter certeza que a mão não para, né? Tem que ficar mexendo. Derrubar o microfone. Vamos derrubar tudo. Então, uma das primeiras coisas que estaria acontecendo, seria bem visível nos últimos dias, seria a apostasia, né? A pessoa apostatando-se da fé verdadeira e dando ouvidos a doutrinas de demônios, né? Dando ouvidos a coisas que não são da palavra. A palavra não diz assim. Mas elas estariam procurando sucesso, dinheiro, autoajuda. É que eu fico assim... que eu achava, né? Era bem inocente, assim, mas o que acontece, e está acontecendo muito, é que a igreja, muitas igrejas, acabaram virando negócios. É verdade. Virando empresas. Verdade. E daí se misturou com o mundo político. Isso. Ela se misturou demais. E essa mistura não é bom. Essa mistura não compete com o reino de Deus. Eu não estou falando da pessoa que se candidata a alguma coisa. Não estou falando disso. Não. Eu estou falando assim que a igreja ela não precisa de nada disso. Ela precisa só do Espírito Santo de Deus. A igreja verdadeira, genuína, aquela que é lavada pelo sangue do Cordeiro, ela sabe disso. Nós estudamos o ITQ, tem matéria do ITQ que é cidadania. Cidadania nada mais é que política. Então você aprende cidadania, aprende política, mas esse sentido de cidadania tá levado de uma forma que é como eu falei, do que deveria ser. Virou uma coisa lucrativa a igreja. Tem muitas igrejas e às vezes até eu comentei esses dias com o Kate, né? Falei que o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão vendo que o coach, né? Hoje tem muito coach. Muitos treinadores aí, não, porque motivacional, não sei o quê. Então, muitas dessas pessoas estão vendo que o povo cristão está precisando de autoajuda, muitas vezes. É muito bonito esses autoajuda. Quem que não gosta de pegar um livro assim, né? E um versículo, e olha, você, né? Você pode, você é escolhido. Quem que não gosta de ouvir palavras assim? Eles não estão errados no que estão fazendo. Ele tem até uma palavra boa, é gostoso, porque as pessoas querem uma paz, uma coisa assim. Só que não funciona. Porque momentâneo. Você está com uma baita gripe, você está precisando de um antibiótico e está tomando só um anti-inflamatório, né?
eu convido a todos a conhecerem a Cristo de verdade, porque as suas feridas só podem ser curadas com as suas mãos saradoras. Não com um livrinho de autoajuda, não com experiências dos outros, mas com Cristo em você, com as experiências de Cristo em você. E isso que é legal do Evangelho de Jesus, porque você pode ir numa palestra motivacional? Pode. Vai ser bom? Vai. Você vai ter um conhecimento, talvez uma palavra que você não conhecia, algo que te jogou para cima. Você vai sair de lá assim, tipo, nossa, que, sabe? Mas é que nem a Esther falou, é momentâneo. Aquilo com o tempo funciona. vai diminuindo. Então, se você ficar buscando motivação direto, vai chegar o grande dia que você vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Porque você quis ficar aqui. Eu vejo na palavra de Deus, assim, eu gosto de ler. Eu não gostava, tinha uma preguiça enorme. Mas, de repente, eu fui criando esse hábito de ler. Gosto de ler livros, a Bíblia. Eu estou gostando disso. Como é importante a leitura da palavra de Deus. Como ela é eficaz. Jesus fala na sua palavra, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder que há nela. É até engraçado essa parte, porque você viver o amor de Cristo é um amor eterno. Né? O amor dele, nossa. E daí você lê a Bíblia e a própria Bíblia te diz, se você não lê, você está errando. Se você não lê, é tipo como se fosse nos vídeos do YouTube, aquele anúncio, está assistindo o vídeo, de repente aparece o anúncio. Viu? Se vocês não lêem o que vocês estão lendo, vocês estão errando. Vocês estão errando. Gente, e é um poder maravilhoso. A palavra do Senhor, ela é... Nossa. Quando você lê, assim, tem tantas coisas. Ela é um rio que flui, assim, dentro de você, a palavra, sabe? Quando você lê, assim, você é cheio, assim, a palavra do Senhor, ela te fortalece. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra. Sim. A fé fica assim, sabe? Não é ninguém te falando, as Escrituras, há poder na palavra. E eu digo assim, tem pessoas que falam, mas eu leio e não entendo. Continue lendo. Eu tô com preguiça, tenho preguiça de orar. Ore mais, então. Vença essa preguiça. Vença. Tem coisas que eu preciso fazer. Né? O Senhor já me deu tudo. Está tudo aqui. Né? O seu poder, a sua presença, a sua vida, tudo. A palavra, olha o ano que nós estamos vivendo, o tempo, a época. A palavra veio para nós já, ela já está toda ali preparada, é só você ler. Lá atrás, comecei a ler um livro, A História do Cristianismo, era difícil para eles, porque a Bíblia era em latim, ela foi traduzida para o grego depois. Imagine quantas coisas que foram até perdidas com o tempo, né? Uhum. Os rolos, as escrituras foram se perdendo, né? E chegou para nós assim tão prático, né? Na nossa língua. Simples hoje. Né? Tá tão fácil para nós, por que então nós não agradecermos a Deus pela facilidade que temos, por nós estarmos num país que a gente pode, né, falar do amor de Deus e não com liberdade, né? Um país laico, né? Uhum. Que você é livre, né, para expor. Eu exponho Cristo. Eu conheço ele, eu vou falar de quem eu conheço, eu falo de Jesus. Até, e tocando um pouquinho nesse assunto que você falou, esses dias tinha uma pergunta que eu vi tava lá na internet, né? E algumas pessoas comentando, e a pergunta era o seguinte: você prega salvação para as pessoas? E daí eu fiquei, prega a salvação? Você está pregando a Bíblia, está pregando, mas a essência antes da salvação é Jesus. Eu vou ficar pregando salvação para você, para a Carol que está aqui? Não, eu vou pregar Jesus, porque Ele vai te mostrar a salvação. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Né? Às vezes às vezes as pessoas procuram algo para satisfazê-las e esquecem de ver o que está na frente, né? Às vezes nós falamos assim, Jesus Cristo, nome que salva. Uhum. E daí você vai
procurar outras coisas. É só Ele. É tão simples, né? Não tem outro caminho. Ele mesmo disse, Essa né? simplicidade do Senhor, ela nos constrange, né? Isso. É tão simples. Ninguém vai ao Pai Mas a ao não mesmo ser tempo, por mim. mas ao mesmo tempo tão complexo, né? Ele não tem como descrever Cristo. É um aprendizado todo dia. É todo Eu dia. acho que nesse dia que a gente está aqui conversando foi um aprendizado, um crescimento. E para a gente finalizar, Esther, tem muitas pessoas assistindo, pessoas que vão assistir depois, ministros de louvores de várias igrejas que, através desse canal, eu até acho que eu não falei no primeiro podcast, mas esse podcast ele não foi criado no intuito de mostrar a nossa igreja, de mostrar, né, os bastidores, nosso estúdio, tudo como que funciona, mas no intuito de trocar informações, experiências, ideias, conversar às conhecer vezes, mais a turma da banda. Como você falou, às vezes as nossas atitudes servem para os nossos colegas, as pessoas do lado. As nossas experiências com Cristo, né? Exatamente. Então, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, qual que é o teu recado? O que você, como ministra de louvor, por tudo que, né, desde os 12 anos aí, de todo esse tempo, de momentos felizes, momentos tristes, o que você tem para falar para aquelas pessoas que hoje, de repente, querem começar, daquelas pessoas que já estão e daquelas pessoas que talvez estejam desistindo desse ministério maravilhoso que é o Ministério do Louvor? Olha, eu aconselho a santificação. Em primeiro lugar, né? Sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais a face do Senhor, porque você é um instrumento do louvor. A gente está falando do louvor. Sim, do louvor. Busque a santificação, busque mais do Senhor, busque conhecer o teu Redentor, porque você é um instrumento nas mãos dele. Você não sabe o que acontece na hora do louvor, na hora de você levantar as tuas mãos. Você não sabe a guerra que está acontecendo no mundo espiritual. Você não sabe quantos grilhões o Senhor está quebrando, quantas vidas estão sendo impactadas através da sua palavra. Você não tem noção do que está acontecendo. Eu falo para quem participa de uma banda, participa de uma equipe de louvor na igreja, se preparem para estar lá. Se preparem, o Senhor pode vir na hora que você estiver com o microfone na mão ali cantando. É um abrir e fechar de olhos. Se prepare para esse momento. Busque a presença de Deus, fala para Deus, eis-me aqui. Para quem está tentando desistir, às vezes a gente desiste, Rubinho, muitos, por causa dos membros da banda ali, do conjunto mesmo. Uhum. Porque eu nunca vi, desde quando eu sou criança, um músico não querer ser estrelinha. Um cantor não querer ser estrelinha. E querer abafar a estrelinha dele, que ele acha que é uma estrela, os outros. Porque aquele que chega a Cristo, que se converte a Cristo, se santifica, ele vai se sentir incomodado com aquele que quer ser estrelinha. E você vai ter que dobrar as orações por ele. Você vai ter que dobrar. E, de repente, essa questão de ter alguém sempre ali na banda, querendo ser a estrela, ele mesmo vai querer derrubar todos, porque ele acha que ele pode tocar a bateria, ele pode tocar a guitarra, ele pode tocar o violão, ele pode tocar o teclado tudo sozinho. Ele não precisa dos outros. Né? Aquele que canta, que se acha estrela, não precisa da voz dos outros, está me atrapalhando. Eu dou conta. Né? Então, pessoas assim, elas podem permanecer por um tempo, até por um longo tempo, mas nunca para sempre. O Senhor mesmo já coloca, já muda, já transforma, né? Ou ele tira, ou ele vai transformar. Alguma coisa o Senhor vai mover. Então, não desista por causa de questões que você não concorda. Não desista quando as feridas começarem a bater dentro de você e você começar a se sentir humilhado.
Não desista porque você não canta bem, mas você tem desejo. Meu Deus, hoje você pode comprar um curso de aula de canto pela internet. Olha a ferramenta que tem aí. Tá tão acessível. Está tão acessível. Não desista. Chegue para as pessoas que te magoam e fale, ó, viu, eu não gostei de tal atitude tua. Podemos conversar sobre isso? Às vezes a gente se fecha e não fala. Ó, Rubinho, não gostei de você ter me olhado daquele jeito. Não gostei de você ter feito aquela batida lá na bateria. Dá para nós mudar? E ter, assim, a humildade de aceitar o que o outro falou também, né? Ele não gostou de eu fazer isso, mas eu gostei. Né? É um assim, amadurecimento, né? Você vai amadurecer. E ore muito. Então, não desista por pessoas. Jesus, quando ele carregou a cruz, ela estava tão pesada que teve um momento que ele teve que parar, né? Antes de chegar no Gólgota. Ele teve que parar. Ele tinha apanhado uma madrugada inteira. Ele estava desfigurado já. Né? Ele carregando uma cruz enorme. Então, os soldados chamaram alguém para ajudar ele a carregar, né? Alguém foi lá e pegou e ajudou o Senhor, porque ele era Deus, mas ele era ao mesmo tempo homem, ele é carne, como nós, né? Então, não desista, porque assim como o Senhor, quando ele caiu naquele momento daquela cruz, quando o seu corpo não aguentou aquele peso e ele parou um pouco, pense que você estava ali, estava pesado para ele naquele momento. Né? Ele não desistiu. Olha do outro lado. Cristo está lá, dizendo, venha. Eu senti o peso da cruz por você. Então não pare por causa da banda. Não desista do caminho do Senhor, porque você nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu o Senhor falar com você. Porque isso é uma mentira. Abra a Bíblia que ele vai falar. Está ali, ele já falou. Tudo que ele contava para Jesus, o seu filho, Jesus veio e contou para todos nós. As palavras do Pai. Então não pense que você é um só, isolado, que o Senhor não te ouve, que o Senhor não... Não, o Senhor ouve todos nós. Então não desista por pessoas, por banda, por igreja, não desista do Senhor. Não saia desse caminho. Como Deus habita no meio dos louvores, eu acredito também que o inimigo não gosta que a gente vá cantar, né? De jeito nenhum. Não gosta que a gente chegue lá, né? O inimigo é especialista em música, hein? Sim, ele era, segundo a palavra, ele era o chefe da música, né? Ele era um querubim ungido. Imagine, digamos assim, é a área dele. Né? Então, o desânimo é para tomar conta. Mas olhe para Jesus, né? Que ele vai te fortalecer em todo tempo, em todo momento. E como banda, assim, chegue, converse, fale. Eu não gosto, tem que haver comunhão, né? Eu não gosto disso em você, E daí você vai lá na palavra, ela diz assim, suportem uns aos outros em amor. Ele nos chamou para nós suportarmos uns aos outros em amor. E né? Quem vê a Esther falando assim, nossa, mas a Esther falando assim, a gente já viveu isso. Já. Nos ensaios, né? Já teve momentos assim, eu não gosto do jeito que você fala. Não gosto você não sabe do se jeito que expressar? você fala. Eu tô falando isso por quê? Porque eu comecei lá com 12 anos, então eu já vi muita coisa acontecer. Sim. Eu já vi uma pessoa que tocava na nossa banda, que ele conseguiu tirar o baterista, ele conseguiu tirar todo mundo da banda, e ficou ele tocando, não preciso de ninguém, eu faço tudo aqui. Sou sozinho. Eu sou sozinho aqui, tá louco de bom, né? E você fica assim indignado, meu Deus. Eu até lembro, o pessoal vinha ensaiar, no final do ensaio, 2 ou 3 não estavam mais na banda. Tinham desistido. Já estavam fora. De repente, passava 2 cultos, voltava de novo. Então Nem tudo é flores, né? Exatamente. Eu acho que isso acontece em qualquer banda. Sim. Né? Quando você está unido com Cristo, quando Cristo flui em você, você percebe numa banda, quando há uma desunião. Você percebe. E é isso que o inimigo quer. Quanto mais desunidos vocês são na banda... Ele adora essas coisas. Melhor vai ser para ele, né? Mas eu não estou nem aí com ele. Eu tenho que falar de Cristo, ver Cristo, seguir Cristo. E é ele que está guerreando por mim. E ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Eu acho que o que ficou aí hoje é a nossa primeira pergunta.
Uhum. Adorar Adoração em espírito e em verdade. e em verdade. Seja verdadeiro sempre. Né? Sempre Amém. verdadeiro. Olha Sempre. só que bênção, Esther. Muito obrigado. Foi uma Obrigada conversa pelo convite. muito gostosa a conversa. Eu agradeço a você. Vai ser muito produtivo como foi produtivo para nós, assim, a Carol tá aqui, né, assistindo, a gente deu um intervalinho, a Carol, ai meu Deus do céu, tava quase chorando aqui. Mas é a presença de Deus. Eu acho que Deus está transformando. Todo dia Deus está procurando pessoas, e através desse vídeo, você que está assistindo, você que está ouvindo, eu tenho a certeza que Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai usar esse meio de comunicação para que você possa aprender, para que você possa ajudar, para que você possa passar para frente conhecimento, troca de ideias, né? Tem alguma pergunta para Esther? Deixa nos comentários. Tem alguma ideia? Nós estamos para se ajudar. Não existe aqui, Esther, não existe um melhor e um que não sabe nada. Eu falei no primeiro podcast, se você tem uma ideia aqui pro podcast, que você já fez na tua igreja, deu certo, que talvez você veja que dê certo aqui, coloca nos comentários. Se você quer pegar alguma ideia daqui, aplicar na tua igreja, no teu ministério, aplica. Vamos trocar ideias, vamos nos informar em unidade e primeiramente com amor em Jesus Cristo, né? Maravilhoso. E eu creio que Deus está fazendo a sua obra. Então, Amém. De novo, muito obrigado. Consegui entrevistar a Esther. Por isso que está chovendo lá fora. Está chovendo, consegui entrevistar a Esther. Olha só que benção. Então, valeu, pessoal. Fica aqui mais um final do podcast. Vai ter mais pessoas, vou trazer mais pessoas aí durante a semana. A partir de hoje vai acontecer toda segunda. Então, toda segunda tem podcast. A gente vai estar fazendo os vídeos também dos materiais que a gente usa, para a gente estar trocando ideias aí. Espero que você seja abençoado através desse podcast. Espero que você seja alcançado por Jesus Cristo. Esther, dá um tchau, pessoal. Então, tchau, pessoal. Deus abençoe cada um que está ouvindo. Que sejam muito ricos em sabedoria do Senhor, né? Busquem ao Senhor todo tempo, em todo momento, porque um dia lá na glória não haverá separação de nada. Estaremos todos juntos como um corpo só e louvaremos ao Senhor para toda a eternidade. Amém. Amém. Deus abençoe, um abraço e até mais.